Eu vou começar esse vídeo dando 2 avisos. Primeiro, tem spoilers. Desde o começo, spoilers. Saia agora se você ainda não tiver assistido a temporada. Segundo aviso, eu vou gritar. Nesse momento, eu vou gritar. Ah! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Nunca foi triste, aparentemente, depois da temporada de Volta aos 15. Tudo que a gente mais queria aconteceu. Ah! Pra quem não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento aqui no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda muito, é só clicar aqui embaixo. Estamos rumo aos 90 mil inscritos por aqui, eu ia ficar muito feliz se você pudesse me ajudar. E nesse vídeo a gente vai conversar com spoilers sobre a terceira e última temporada de Volta aos 15. Uma temporada que foi praticamente perfeita em tudo que se propôs a fazer. Praticamente não, foi uma temporada perfeita em tudo que se propôs a fazer. Antes de a gente conversar sobre a temporada como um todo, eu vou ter que fazer uma coisa diferente do que eu faço normalmente. Eu vou ter que começar falando sobre o final. Não tem como eu não falar sobre o final antes de qualquer outra coisa. Quando a primeira temporada de Volta aos 15 saiu na Netflix, eu fiz um vídeo aqui pro canal e eu compartilhei uma opinião que eu achei que fosse ser uma opinião muito impopular. Eu disse no meu vídeo lá em 2022, gente, eu acho que eu shippei o casal errado. A minha torcida ao longo da temporada inteira foi pra que a série desenvolvesse uma abertura ali entre a Anitta e o Fabrício. O Fabrício é interpretado pelo João Guilherme e ele e a Maísa entregaram química de milhões. Então aqui somos mundinho, Anitta e Fabrício. Eu estarei torcendo por esse casal ainda que eu esteja sendo 100% iludida. Acontece que não foi só eu. Acontece que todo mundo shippou Anitta e Fabrício. E a série fez uma coisa corajosa. Construiu as temporadas 2 e 3, principalmente a temporada 3, com isso em mente, levando em consideração a recepção do público. Muitos de vocês já sabem, talvez alguns não saibam, mas De Volta aos 15 é uma série inspirada no livro de mesmo nome da Bruna Vieira. Até onde eu entendi, a história não foi finalizada no livro que ela lançou, e ela estava trabalhando numa continuação agora, anos e anos depois de ter lançado o livro, por conta justamente do contrato dela com a Netflix, da história tá virando uma adaptação audiovisual, então ela ia concluir. Eu não sei a quantas anda isso. Bruno, se você estiver me assistindo, diga aí pra gente a quantas anda o próximo livro de Volta aos 15. Mas o que é importante pra gente entender a nossa conversa é: o Fabrício, personagem do João Guilherme na série, não era uma das possibilidades amorosas da Anitta. Ele era quase até um antagonista pra essa história, um adolescente um pouco cuzão. Mas a recepção do público foi tão forte em relação às poucas cenas que o João Guilherme e a Maísa tinham juntos na primeira temporada, como Fabrício e como Anitta, que o fandom desse casal cresceu e transformou essa história. A segunda temporada já tinha trazido o Fabrício como então uma das possibilidades pra Anitta, de fato, mudando a ideia inicial do livro, mas a terceira temporada consolidou tudo isso. A terceira temporada trabalhou o Fabrício como praticamente a única opção pra Anitta, porque o Henrique já tinha sido descartado na temporada anterior como uma possibilidade amorosa pra ela, né? E aí a gente ainda tinha o Joel, mas eu sinto que a temporada deixou muito o Joel de escanteio, deixou ele mais de lado mesmo, ainda que ele fosse importante, principalmente pra história da viagem no tempo, que é o que conduz mesmo a história, né? Tudo nos 6 episódios da terceira temporada apontavam para o Fabrício. E essa escolha de realmente focar no que o público queria foi muito corajosa, mas é mérito principalmente da Maísa e do João Guilherme. Os dois têm uma relação muito forte na vida real de muitos anos, eles são melhores amigos, então é óbvio que a química deles em cena seria muito forte, porque eles sempre estão muito confortáveis um com o outro, né? E isso se traduziu com naturalidade na temporada 1 e só foi se intensificando ao longo dos episódios, ao longo das temporadas, e a gente termina a terceira temporada de Volta aos 15 com Fanita Endgame, e eu digo essas palavras e não consigo acreditar no que eu tô dizendo. Essa decisão me lembra muito também como a TV aberta funcionava, né, como as séries em TV aberta funcionavam, porque a gente tinha muito isso em séries um pouco mais longas, séries adolescentes mesmo, que tinham várias temporadas, e aí de repente surgia um casal que chamava a atenção do público. Por exemplo, um exemplo só pra gente entender, Blair e Chuck, que foram o maior casal de Gossip Girl, ainda que hoje a gente entenda algumas das problemáticas, mas eles foram o casal de maior sucesso da série, e quando a série começou, não existia intenção de transformar os dois em um casal. O Chuck seria também um antagonista, tanto que ele faz várias coisas muito péssimas no começo da série, né? Só que a resposta do público foi tão grande que os roteiristas enxergaram isso a tempo, logo no começo, e já mudaram as coisas. E o mesmo aconteceu aqui com De Volta aos 15, ainda que a gente esteja falando de uma série pro streaming. Eu absolutamente adorei tudo
tudo que envolve a Anitta e o Fabrício nessa temporada. A gente vai voltar pra conversar justamente sobre o final, especificamente sobre as cenas finais, mas vamos voltar agora pro começo, agora que eu já tirei esse primeiro comentário e esse elefante do meio da sala. Então, na terceira temporada de Volta aos 15, que também é a última da série, a gente acompanha os nossos personagens agora com 18 anos. No caso, a Anitta, né, especificamente tem 18 anos, alguns outros personagens também, e aí, por conta disso, a gente vê ela no primeiro ano da faculdade. Então, a volta dela pro passado dessa vez leva ela pra 2009, leva ela pro primeiro ano de faculdade. E essa mudança de sair do ensino médio e ir pra faculdade tinha que trazer também mudanças um pouco mais de contexto, que eu acho que a série consegue fazer muito bem. Então a série, apesar de ainda manter a mesma leveza, o mesmo ritmo, o mesmo tom nos 6 episódios da temporada final, consegue amadurecer a história um pouquinho, e esse pouquinho é suficiente pra ambientar a história dos personagens na faculdade. Então é uma temporada que fala muito mais de bebê, de morar sozinho, de sexo, faz isso com tanta naturalidade, com tanta leveza, e é, sem dúvidas, um mérito pra sala de roteiristas, né, pros roteiristas dessa temporada, que me surpreendeu muito. Então a gente tem cenas dos personagens falando sobre festas, falando sobre bebê, que a gente sabe que são coisas que fazem parte da faculdade. A gente tem uma cena de quase sexo da Anitta e do Fabrício, e depois isso é verbalizado, né, o Fabrício fala pra ela mais pra frente, porque a gente quase transou aquele dia. Então eu acho que essas são mudanças de tom bem pequenas, bem sutis, mas que são necessárias para uma temporada que não se passa mais no ensino médio, se passa agora na faculdade. Além disso, eu acho que também fez muito bem pra série uma renovada no ambiente, né? Então, pra terceira temporada não cair muito no mesmo lugar das temporadas 1 e 2, agora a gente tem uma ambientação diferente, a gente começa a conhecer novas informações sobre o lugar onde os personagens estão, né? E quando eu digo lugar, eu quero dizer, a faculdade, as repúblicas onde eles moram, o dia a dia deles é diferente, não é a mesma coisa que eles viviam ali nas temporadas 1 e 2 na cidade de Imperatriz. E, óbvio, a temporada também traz novos personagens pra gente. Tem vários novos personagens, né? Tem a Jéssica / Vivian, a veterana das meninas que mora ali na República com elas. Tem o Dom, tem o Whisky, tem também aquele babaca da engenharia civil que é interpretado pelo Bruno Gadiol. Então a gente tem novos personagens, mas eu acho que a personagem nova mais relevante pra essa história é, sem dúvidas, a Felipa, interpretada pela Larissa Manoela, na faculdade, né, nos 18 anos, e mais velha pela Gil Paiva, que é uma atriz que eu adorava a malhação dela, gosto muito da Lari também, e eu acho que dá pra acreditar que as duas são versões em tempos diferentes uma da outra. Eu acho que a Larissa é uma adição muito legal pra essa temporada, de verdade, assim, eu acho que, óbvio, ela é uma das maiores atrizes da geração dela, junto com a Maísa, junto com o João Guilherme, então meio que só faltava ela aí pra completar esse trio, mas eu acho que é legal a gente ver mesmo uma nova personagem, trazendo um pouco de desenvolvimento ali pra certas coisas, né? Quando a gente tem a revelação do penúltimo episódio de que quem tava viajando no tempo dessa vez junto com a Anitta, já que todo o conceito dessa temporada é que ela não consegue controlar mais as viagens do tempo, acontecem fora do controle dela, e por conta disso ela assume que tem alguém viajando com ela, né? A gente descobre que quem tá viajando com ela é a Felipa, a personagem da Larissa Manoela, e eu achei que foi um pouco óbvio, mas não de um jeito ruim, só parecia ser a opção, né? Teve um momento em que eu cogitei que seria o Fabrício, que a série, de repente, transformaria ele ali num vilão ciumento nos 45 do segundo tempo, mas eu acho que a Felipa faz mais sentido, e apesar dela ser, entre aspas, revelada como uma antagonista, ela não é antagonista, né? Ela só é uma pessoa que tá ali um pouco perdida, que não sabe direito o que é da vida e que tá frustrada com como a vida aconteceu pra ela, e eu acho que essa discussão, apesar de breve, também funciona bem. Óbvio, a série também não poderia deixar de brincar, mesmo que só um pouquinho, com o fato da gente ter a Larissa Manoela e o João Guilherme em cena juntos de novo, né? A gente sabe que os dois namoraram há muitos anos e tem muita gente que torcia bastante por eles enquanto casal e que tava animado por ver os dois juntos atuando de novo. Então a gente tem algumas cenas que claramente foram feitas com isso em mente, né? Foram pensadas para essas pessoas. Tem umas cenas do João Guilherme dando em cima da Felipa, tem uma cena dela pintando ele no chão, mas ela também dá um fecho nele quando ela diz que sabe que ele gosta da Anitta e que ele tá só tentando fazer ciúmes pra ela, né? Mas por um segundo eu pensei, será que a série vai então usar a Felipa como uma desculpa, a Lari Manoela, né, no caso, participando agora da série como uma desculpa de arrumar um outro endgame pro Fabrício? Mas a série, na verdade, fez isso com o Joel, né? E eu gostei. Eu achei fofinha a cena do Joel com a Felipa no acampamento, né, quando ele tá triste porque ele viu a Anitta e o Fabrício se pegando, e aí a Felipa vai lá e conversa com ele, e a gente vê no futuro que os dois ficaram juntos, e eu achei que foi uma escolha legal, que funciona também, e que traz um pouco de alegria pra esse personagem também, coitado, né? A gente achou que ele ia morrer nessa temporada por
por alguns episódios, porque ele não tava vivo em uma das linhas do tempo, né? Em um dos futuros que a Anitta visitou. Então, pelo menos, deu tudo certo. Ele ficou vivo, ele ficou feliz, arrumou uma namorada, e é isso que importa. Já que eu mencionei o acampamento, que aconteceu no episódio 4, eu acho que esse é um dos meus episódios favoritos da série toda. Foi muito legal ver todo o grupo ali de amigos indo acampar, indo passear. Eu amei as cenas do Fabrício com a Anitta, eles são tudo pra mim. E as cenas dos dois neste episódio especificamente. Mas foi um episódio divertido, né? Também a gente teve ali a brincadeira deles de uma pessoa beija a outra. E teve fanservice pra todo lado nesse episódio, né? Anitta e Felipa dando um selinho, Fabrício e Joel dando um selinho também, Anitta e Joel, Anitta e Fabrício. E o caos se instaurou quando, depois da Camila ter beijado o Dom mais profundamente, a Carol tentou fazer o mesmo. Então, assim, essas são duas personagens que estão aí com a gente desde o começo da série. Eu acho a jornada da Camila muito bonita. Apesar disso, eu achei que ela tava com um pouco menos de brilho nessa temporada que nas anteriores. Mas acho que é compreensível também, porque a personagem tava passando por questões, né? E aí, pra ela, foi muito difícil ver a Carol beijando o Dom, porque na cabeça dela, entre muitas aspas, fazia sentido, né? Justamente porque o que ela queria dizer com essa briga que ela teve com a Carol foi: você é uma mulher cis e ele é um homem cis e eu sou uma mulher trans e lido com isso é um peso pra mim, então como alguém como ele poderia sentir coisas por mim, né? Se apaixonar por mim. Então eu entendo a dor dela nesse sentido, e eu acho que depois elas têm uma conversa muito bonita no episódio seguinte, por conta da Anitta ali, né? Onde isso fica bastante claro. A Camila, especificamente, ela tá muito numa dinâmica, ela tá com o Fagulha, mas os dois têm um relacionamento aberto, e aí ela tá interessada pelo Dom, então isso fica ali um pouco como uma história paralela. No final não dá pra gente ter certeza, porque isso não é dito com todas as letras, mas eu acho que fica meio subentendido que os três de repente formaram um trisal e é sobre. Esse é o fim na minha cabeça. O que vocês acham? Me digam nos comentários. Enquanto isso, a gente tem a Carol nessa temporada lidando com o fato de que o Henrique está numa banda famosa e não tem mais tempo pra ela. E aí ela tá sofrendo bastante, ela fica ali tentando recuperar essa faísca, tentando trazer mais coisa pra esse relacionamento que tá se afastando, né, que tá causando ali sofrimento pra ela e, obviamente, pro Henrique também. E ela tem outras aventuras, né, ela pega lá o cara do Xerox, mas a Carol é uma personagem que eu sinto que, desde o começo, a série não sabe muito, como criar uma narrativa mais legal pra ela, porque ela é sempre a personagem que tá só envolvida em, desejo e sexo, e ela quer arrumar um namorado. Mas eu gosto muito da Clara Castanho. E eu gostei que, apesar disso, a Carol aparentemente terminou sozinha ali no final da série, né? Ela não aparece com ninguém na cena final, mas antes disso, quando o caos tá lá acontecendo, eles estão tentando destruir o servidor do Floguinho, o Henrique aparece, os dois têm uma conversa e ela fala sobre como ela precisa de um tempo só pra ela. Eu acho que isso é interessante. Então o Henrique tá ali numa banda super famoso, Astro Team, música de sucesso, depois no futuro a gente vê que ele ganhou um Grammy. Só que a Bruna, que também fazia parte dessa banda, decidiu abandonar a banda pra seguir a carreira dela em medicina. Então ela tá fazendo parte das dinâmicas da faculdade. Ela tá estudando inclusive com a Carol, que desiste de medicina no final da história. Mas na última vez que a gente tinha visto a Bruna, ela e a Luísa estavam ali num romance, né? Elas se beijaram no final da temporada passada. Então eu estava com expectativas de pra onde isso ia nessa temporada. E na verdade não foi muito pra lugar nenhum. Eu imagino que talvez a atriz tivesse com uma agenda difícil pra gravação dessa temporada. Não sei, porque a atriz que faz a Luísa aparece muito pouco na temporada, né? E aí eu gosto da solução impecável que a série usa pra justificar o desaparecimento ali da Luísa. A Luísa tá fazendo um intercâmbio no Canadá. Gente, eu ria de gargalhar toda vez que essa piada era feita, mesmo sem tom de piada. Tipo assim, o meme da Luísa no Canadá ter sido trazido pra cá foi coisa de gênio. Então a série não perde nessa temporada também as suas sacadas, as suas referências. A gente teve referências a Crepúsculo, porque o Dom tá lendo Crepúsculo no começo da série. A gente teve referência a Glee também, que eu amei muito. A cena das meninas cantando ali no carro e depois na cozinha, no episódio 3, se eu não me engano. Foi tudo. E aí a Vivian / Jéssica se torna o interesse amoroso da Bruna nessa temporada. Eu gosto da personagem, acho que a atriz é carismática, ela tem ali um enredo bastante relevante no episódio 3, porque na faculdade anterior dela, ela tinha tido nudes vazadas, e aí as amigas apontam
apoiam ela aqui, resolvem, ajudam. Então, acho que fez sentido. Ela mora ali também na República e ela tem um relacionamento com a Bruna. Eu gosto, acho que funciona. Antes de eu falar um pouco mais sobre Anitta e Fabrício e o final da série de forma geral, eu preciso fazer um parênteses. Porque tem uma cena no segundo episódio, que é a cena da competição ali de flip cup, de copos, bebe e vira o copo, que eu assisti e eu falei, cara, eu tenho certeza absoluta que tem alguém na sala de roteiristas que já fez o ICP. Pra quem não sabe, o ICP é um intercâmbio de trabalho na Disney, que eu fiz. Eu fiz o ICP e depois eu fiz um outro programa também nesse mesmo estilo. E e aí tinha uma festa, existe até hoje essa festa, que é uma festa de competição entre países. Não é uma festa organizada pela Disney, tá? É uma festa que acontece ali em Orlando, que a galera que trabalha na Disney frequenta. E aí o objetivo é justamente esse, a brincadeira é essa. Países contra países, ou meninas contra meninos, flipando copo, bebendo cerveja e flipando copo. E eu achei essa cena e eu falei, cara, tenho certeza que alguém fez o ICP, porque não é possível. E aí, sim, Rai Tavares, tô te vendo, stalkeei o seu LinkedIn e você já fez o ICP. Então, se você estiver assistindo este vídeo, icônica, tá? Icônica essa cena, eu sei que você escreveu, que a ideia foi sua, e 10 de 10, porque eu amei, me diverti muito. Eu acho que tem muita coisa nessa temporada que é sobre os momentos que os amigos passam juntos, né? Então, o acampamento, essa cena, né? Essa briga deles ali pra ver quem ia ser qual é a casa que ia fazer a festa acontecer, a guerra de bexigas no primeiro episódio, o episódio 3 também, quando todas as meninas se unem pra proteger a Jéssica / Vivi, eu não sei qual é a melhor forma de chamar essa personagem, mas vocês estão me entendendo, né? E acho que esses são os momentos mais legais. Eu acho também que a terceira temporada, mais do que até as temporadas 1 e 2, entendeu que, apesar de a gente gostar bastante dos atores que fazem esses personagens adultos, o brilho de Volta aos 15 está no elenco jovem. O brilho de Volta aos 15 está na Maísa, está no João Guilherme, está na Clara Castanho, está em todas as pessoas que fazem parte do núcleo jovem, porque é uma série teen, porque é uma série que, gira mais ao redor desses personagens, e aí a impressão que eu tenho é que a escalação dos personagens mais velhos veio depois, né, o que faz total sentido. E aí acho que por perceber isso, que a magia da série tá justamente nesse elenco mais jovem, essa temporada, mais do que as outras, tem mais cenas do elenco jovem. Então, óbvio, a viagem no tempo faz parte. A gente precisa que os personagens viajem no tempo, a gente precisa ver as versões deles adultos às vezes. Mas as versões adultas aparecem muito pouco. Aparecem o suficiente, porque a gente quer mesmo ver os adolescentes fazendo coisas de adolescentes e interagindo entre si. Então eu gosto demais. Gosto também do episódio 5, que é o loop temporal, né? Eu acho que faz sentido, porque a gente entende ali que o motor dessas viagens do tempo é o Floguinho, a gente já sabia disso desde a primeira temporada, o que é besta, mas de um jeito que é tudo. Essa série não se leva a sério e justamente é boa e tem o molho, por que não se leva a sério, né? Então, a Anitta tá ali num looping temporal no 5º episódio, até que ela surta completamente, perde a cabeça e xinga todo mundo, briga com todos os amigos, porque ela tem certeza que daqui 20 minutos tudo vai resetar e ela vai voltar pro começo do looping temporal, no qual ela já estava há muito tempo. Isso não acontece, e aí ela precisa resolver o BO do tempo, resolver a questão do floguinho, né? E também resolver as suas amizades. E aí o 6º episódio gira ao redor disso, gira ao redor da Anitta tentando fazer as pazes com os seus amigos, da Anitta precisando trair a Felipa também, porque as duas tinham feito ali uma parceria, da Anitta tentando convencer a Felipa de que a vida delas não estava perfeita, de que existe uma outra alternativa, né? E elas enfrentando ali o antigo programador do Floguinho, que é interpretado por ninguém mais, ninguém menos que Gregório do Vivier. Juro, gente, é um conjunto de elementos que poderia ser uma bagunça e que funciona. E no ápice, entendeu? No auge do caos, o Fabrício leva uma facada, faltando 27 segundos pra Anitta destruir o Floguinho, postar a foto deles e acabar com o servidor, né? Inclusive, foram os 27 segundos mais longos de todos, porque deu muito mais que 27 segundos essa cena, mas quem vai reclamar dessa cena linda que a gente teve da Anitta e do Fabrício como adolescentes? Eu é que não vou, porque finalmente a Anitta entende que ela tá apaixonada pelo Fabrício. Logo antes disso a gente também tem o Fabrício, tipo, falando pro Joel, você devia se declarar pra Anitta. E ele, cara, para de ser otário. Vai atrás dela e só não deixa ela perceber o quanto ela é boa demais pra você. Ai, eu amei. Eu amei. E ali o Fabrício quase morrendo. Numa cena em que ele levou uma facada e
o efeito especial disso nem existiu, né? Porque ele só tá com a mão suja de sangue. Mas a gente não vê a facada em nenhum momento, porque o orçamento não é também tão grande pra essa série, né? Então, isso não é um problema. Nada nessa série é um problema pra mim. Nada dessa temporada é um problema pra mim. 10 de 10. E aí a gente tem essa cena linda do Fabrício prometendo pra Anitta que vai dar um jeito de encontrar ela, não importa a timeline, não importa onde ela esteja, e ela beijando ele, e ela falando que futuro nenhum presta se ele não estiver do lado dela. E eu já tava assim, ó, colapsando. Porque eles são os maiorais. E aí a Anitta consegue postar a foto, resolve as coisas e vai pro futuro. E ela tá ali na festa de debutante da Camila, né, completando os 15 anos de transição dela, que é muito legal. E ela vê o Joel, ela vê a Camila, a Carol, a Bruna, a Felipa chega e ela fica assim, tá, mas agora eu preciso descobrir se o Fabrício sobreviveu ou se aquela facada causou a morte dele. Gente, a cena final, a sequência inteira final, eu vou chorar. Sério. A Anitta prestes a perguntar, tá, mas e cadê o... E aí o Fabrício aparece tampando os olhos dela e ela fica super feliz, os dois já na versão adulta, né, com a Camila Queiroz interpretando a Anitta, e ela vira e dá um beijão nele. E eu já estava aos berros e aos choros nesse momento. Já tava assim, ó, 10 de 10, tudo pra mim, é isso. Só que aí a série pegou e começou a colocar flashbacks da Anitta e do Fabrício. Gente, eles são tudo, eu amei muito essa cena final, é muito linda, a temporada foi linda, esse final foi emocionante na medida certa, foi fofo na medida certa, sabe, assim, e aí tem uma intercalação ali de cenas deles na festa da Camila ali adultos, mas também deles no passado, onde a gente vê de novo os atores adolescentes, de novo, eles são a magia dessa série, então foi o jeito perfeito de acabar. E o momento final, onde a Anitta tá fazendo um discurso de narração mesmo, sobre como a vida dela tá só começando, e como ela sempre vai levar todo mundo com ela, e aí ela termina dizendo, Anitta maluca desconectando. Ai, eu sou muito ridícula, mas eu amei muito essa série, cara, eu amei muito. É uma série adolescente, nacional, e que, apesar de, óbvio, não se levar tanto a sério, não ser uma série feita pra gente dizer, ah, nossa, essa daqui é a maior obra-prima do audiovisual. Não é esse o objetivo, mas é uma série adolescente feita com tanto cuidado, por pessoas tão talentosas em todos os lugares, assim, baseada num livro e numa história da Bruna Vieira, que eu admiro super já há muitos anos. Escrita também a série por um grupo de roteiristas que faz um trabalho super bem feito, que traz piadas, que sabe a hora de trazer o humor, que sabe também a hora de trazer uma emoção e de fazer a gente se conectar com esses personagens. E personagens que são interpretados por atores extremamente carismáticos. A gente tem alguns dos melhores atores da geração. Já falei aqui, mas Maísa, Larissa Manoela, João Guilherme e tantos outros que compõem essa série, que fizeram um trabalho muito lindo, que ajudaram a criar personagens que foram capazes de conquistar a gente, de criar um fandom todo, ainda que não seja um fandom enorme, mas um fandom que é significativo e que fez essa série ser boa desde o começo até o final. Eu amei muito o final de Volta aos 15, eu amei a temporada, eu acho que é uma temporada que, como eu disse, soube equilibrar muito bem os momentos de humor, as piadas, porque eu gargalhei em diversos momentos e ainda assim eu terminei aos prantos, chorando, emocionada e feliz com a conclusão. Uma série que teve começo, que teve meio, que teve fim e que fez toda essa jornada ser linda. E eu acho que é tão gostoso a gente sentir uma sensação de dever cumprido com alguma série, a gente sentir que a série acabou da melhor forma possível pra tudo que ela se propôs a fazer ao longo das temporadas, e foi com essa sensação que eu terminei a terceira temporada de Volta aos 15. Eu genuinamente gostei muito, do começo ao fim. Foi uma série, uma temporada especificamente, mas uma série toda muito gostosa de assistir. Obrigada Netflix, obrigada Bruna Vieira, obrigada roteiristas, obrigada atores. Maísa, você é top coisas do Brasil, tipo assim, meu Deus, top artistas do nosso país, e foi um prazer assistir essa série inteira com você do começo ao fim. A terceira temporada me deixou muito satisfeita com essa conclusão. Eu acho que era tudo isso que eu tinha pra conversar com vocês. Poderia ficar aqui mais 1 hora falando do quanto eu amo Fabrício e a Anitta juntos, mas não vou, porque vocês já devem estar cansados da minha cara. Obrigada por terem me assistido, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um joinha e me contem também as opiniões e impressões de vocês nos comentários. Combinado? Um beijo! Se vocês gostarem muito desse vídeo, quem sabe eu não trago um vídeo semana que vem pra falar um pouco mais de Volta aos 15? Vamos pensar? E digam aí o que vocês gostariam de ver por aqui. Então é isso. Tchau, tchau!